A cidade de Playa del Carmen parecia sombria na manhã do dia 14 de dezembro de 2004. O céu estava nublado e a atmosfera impregnada de uma notória sensação de tempestade iminente. Alguns quilômetros ao norte, perdido entre a imensidão dos manguezais que cercam a área, sob as folhas de palmeiras que cobriam uma palafita em ruínas, um homem cochilava depois de ter desfrutado de uma farta refeição na noite anterior e também uma farta dose de alucinógenos. Os restos de seu banquete ainda estavam em cima de uma grelha improvisada em 2 blocos de cimento. Algumas cebolas, pimentão, limões, um pacote de tortilhas, pedaços de carne e vísceras. A cena atraiu uma multidão de moscas que formavam nuvens escuras e zumbiam ferozmente. Havia também algumas garrafas com solvente, uma geladeira velha com algumas cervejas dentro, bem como os restos do que parecia ser uma sopa numa velha panela de alumínio. Eram 7h40 da manhã, quando 8 agentes da Polícia Municipal de Playa del Carmen chegaram ao local após uma denúncia anônima. Os agentes retornaram à delegacia logo em seguida com um homem preso e o relatório de um evento bastante incomum, algo que muito raramente poderia ser testemunhado por alguém sem provocar espanto ou perplexidade. Eles presenciaram uma cena assustadora, algo realmente perturbador. O sujeito que foi preso era o homem que dormia tranquilamente na palafita. Ele foi rapidamente identificado como sendo Gumaro Arias. O motivo de sua prisão foi o ingrediente peculiar de seu jantar, um homem chamado Raul González. Gumaro de Dios Arias nasceu em 7 de abril de 1978, em um lugarejo chamado La Azucena, localizado na cidade de Cárdenas, no estado mexicano de Tabasco. Filho de Candelario de Dios e Ana Arias, Gumaro tinha outros 10 irmãos. Aos 6 anos de idade, ele sofreu abuso por parte de um membro da família e, a partir daí, o seu comportamento começou a mudar. Ele trocou o futebol de rua com os amigos para ficar em casa, brincando de boneca com suas irmãs mais novas. Apesar de nunca ter feito isso antes, sua mãe achou que era normal, afinal, Gumaro ainda era uma criança pequena. Porém, com o passar dos anos, ele começou a dizer a todos que era uma menina e implorava que sua mãe o vestisse com roupas femininas. O menino cresceu com traumas severos que o marcaram até a sua adolescência e, para piorar, ele se envolveu em um terrível acidente quando foi atropelado na rua de casa. Após alguns dias no hospital, Gumaro passou a se comportar de maneira muito estranha. Em um terreno baldio perto de onde morava, um homem deixava a sua égua amarrada e Gumaro foi visto várias vezes beijando e acariciando o animal e até mesmo tendo relações íntimas. Quando foi repreendido pelo pai, ele disse que a égua era sua namorada, fantasiando que seria uma atriz famosa de Hollywood. Para piorar ainda mais a situação, às vezes ele saía de casa, passava vários dias fora e sempre que voltava parecia cada vez mais transtornado e não falava para ninguém onde tinha ido ou o que tinha feito. Seus pais então decidiram procurar um especialista para tratar o filho e ele foi diagnosticado com um retardo mental, além de sofrer possivelmente de esquizofrenia. Quando seu pai começou a levá-lo para trabalhar na lavoura, Gumaro se recusava, dizendo que não queria ser um camponês, passando a manhã em casa dormindo. À tarde, ao invés de ir para a escola, costumava vadiar pelas ruas e gostava de frequentar vários bares da região. Não demorou muito para alguém lhe oferecer drogas e Gumaro ficou viciado, ainda jovem, passando a roubar seus pais para saciar o seu vício. Quem o conheceu dizia que ele costumava se comportar como uma mulher sempre que bebia.
Aos 15 anos, o pai de Gumaro já não aguentava mais o comportamento irracional do filho e resolveu enviá-lo para o serviço militar, tendo sido alistado para o 57º Batalhão de Infantaria, em Cardenas, mas em poucos meses ele tentou desertar e um segundo tenente o ameaçou enviá-lo para a prisão. Completamente fora de si com a ameaça, Gumaro pegou uma faca e atacou seu superior, ferindo o homem no peito e na perna. O tenente sobreviveu, mas antes de ser detido, Gumaro fugiu do quartel. Se escondendo na zona rural, ele voltou a usar drogas. Nesse meio tempo, o exército estava atrás dele, mas seus pais conseguiram convencê-los a não prender o filho e mostraram um atestado médico para provar que ele não era são. Depois disso, Gumaro voltou a morar com os pais em Gardenas e certo dia ele teve um ataque psicótico, onde abusou de seu sobrinho de apenas 1 ano de idade. O bebê foi hospitalizado, passando várias semanas internado, mas apesar das desconfianças, ninguém sabia quem teria sido o autor de tamanha crueldade. Até que, no ano 2000, aos 22 anos de idade, Gumaro resolveu confessar. Ele então foi detido e levado à penitenciária. Após ser avaliado por uma equipe de psiquiatras, pouco tempo depois expressou arrependimento de seus atos e acreditando que Gumaro não voltaria a cometer um ato parecido, o juiz autorizou que ele respondesse ao processo em liberdade condicional, mas sendo obrigado a comparecer a consultas com um psicólogo, algo que ele nunca fez. Apenas 1 ano depois de sair da prisão, ele foi pego roubando uma loja de roupas e foi preso novamente, sendo condenado a 1 ano e 6 meses de prisão. Quando cumpriu a pena, seus pais disseram que ele não podia mais morar com eles, e mais uma vez Gumaro foi para a zona rural. Em 2004, ele atacou um trabalhador com um facão. O homem faleceu e a partir deste dia, segundo confessou Gumaro mais tarde, o espírito do camponês passou a atormentá-lo e todas as noites aparecia em seus sonhos. Mas, antes de alguém descobrir o crime, ele fugiu para uma região chamada Petén, que fica localizada entre o México e Belize, onde passou a morar nas ruas até encontrar um prédio em construção. No prédio, que abrigava outros moradores de rua, ele conheceu um velho que dizia ser a encarnação de um antigo feiticeiro maia. O tal feiticeiro disse a Gumaro ter profetizado que ele teria que matar 3 pessoas ao longo de sua vida e que, se fizesse isso, poderia viver até os 150 anos. Nesse meio tempo, ele também conheceu um jovem de 19 anos chamado Raul González, conhecido por todos como El Pelón, que tinha uma tatuagem com o desenho de uma mulher no seu braço esquerdo. Raul disse que também tinha desertado do exército por roubar uma arma de fogo. Rapidamente eles ficaram amigos e ambos também tinham problemas com drogas e bebida. A amizade se tornou em amor e os dois passaram a ter um relacionamento. Na verdade, segundo algumas fontes, os homens não se declaravam um casal de namorados, propriamente dito. Eles seriam como melhores amigos que estavam dispostos a saciar todas as vontades um do outro. E, para terem privacidade, resolveram se mudar para uma palafita abandonada, localizada a 100 metros do quilômetro 216 da rodovia Chetumal, em Playa del Carmen, numa região pertencente a uma imobiliária encarregada de vender terras no loteamento residencial La Glória. O lote gigantesco estava inabitado, pois a empresa resolveu iniciar a construção de outro residencial em uma área distante. Acomodados na palafita, como nenhum dos dois trabalhava, para sustentar o seu vício, começaram a roubar moradores e turistas em Playa del Carmen, que é uma cidade litorânea. Algumas residências também foram arrombadas e várias pessoas ameaçadas. Então, no dia 12 de dezembro de 2004, Gumaro resolveu escrever a sua própria história de terror. Aquele dia parecia normal, como qualquer outro. No meio da tarde, a bebida e a comida haviam acabado, e como estava sem dinheiro, Gumaro lembrou que Raul lhe devia 500 pesos e pediu para que eles fossem até a cidade comprar mais álcool. Porém, Raul disse que também não tinha mais dinheiro.
Gumaro ficou transtornado. Ele pegou um fio elétrico e deu um choque no homem. Raul desmaia e quando acorda, minutos depois, Gumaro pede novamente o seu dinheiro, mas Raul volta a dizer que não tinha nada. Neste momento, Gumaro pega um bloco de cimento e bate repetidas vezes na cabeça de Raul. À noite, depois de consumir muitas drogas, Gumaro pensou que seria uma boa ideia comê-lo. Ele então pegou uma faca e neste momento notou que Raul, apesar de gravemente ferido, parecia ainda estar respirando. Mesmo assim, sem cerimônia alguma, Gumaro começou a cortá-lo em pedaços. Quando terminou, nos bolsos de Raul, ele encontrou alguns trocados e foi até um mercado da cidade, onde comprou um pacote de tortilhas, temperos e legumes. Voltando à palafita, Gumaro começa a preparar uma farta refeição. Quando acendeu a grelha improvisada feita com blocos de cimento, a primeira coisa que ele prepara é o coração de Raul. Depois, partes de sua coxa. As partes mais duras, Gumaro coloca em uma panela de alumínio para cozinhar e fazer uma sopa. Ele se alimentou de Raul por 2 dias, até que um jovem conhecido como Parca, que andava próximo à palafita, se aproximou. Parca foi surpreendido por Gumaro, mas ao invés de confrontá-lo, ele o convidou para almoçar. Gumaro pegou alguns pedaços de carne e deu para o seu novo amigo comer. O jovem aceitou, mas rapidamente notou que a carne tinha uma aparência estranha. Era como se estivesse estragada, dura e escura. Mas Gumaro garantiu que era fresca. E quando ele se distraiu por alguns minutos, Parca se inclinou para ver a grelha que estava nos fundos da palafita. Foi quando viu os restos de um corpo. Ele saiu correndo, completamente aterrorizado. Chegando à cidade, começou a comentar o que tinha visto, e o boato se espalhou rapidamente, até que alguém resolveu ligar para a polícia. Quando a polícia chegou, viu um homem dormindo profundamente. Ele estava nu, abraçando o que restou do corpo de Raul. Os policiais gritaram para acordá-lo e Gumaro apenas se virou e disse: "Bom dia, policial." O policial responde: "Você viu o que fez?" "Sim, eu já sei. Eu o matei." "De onde você tirou tamanha violência?" "Não sei. É por isso que preciso de um médico para ver minha cabeça, para ele saber o que eu tenho. Eu sei que não sou normal." Y ya después lo agarro y le digo, pues ni modo, le digo, ya te llegó tu bola, le digo. Y el chavo quiere salir huyendo, pues para allá, para la esquina, así salió huyendo. Cuando ya me decidí quebrarlo, pues, le comencé a darle de los pies a la cabeza. Pues ya me prendió la idea, de yo, no, yo te lo voy a colgar boca para abajo. Lo estoy colgando vivo. Após sua prisão, Gumaro permaneceu confinado na penitenciária municipal de Playa del Carmen, até a data de seu julgamento ser estabelecida. Na cadeia, ele fazia questão de falar o motivo de sua prisão. Com sua mente cheia de vozes e visões, Gumaro desfilava com arrogância e os outros presos começaram a ter medo dele. O homem foi avaliado por psiquiatras em 3 oportunidades e o juiz resolveu enviá-lo para um centro psiquiátrico da prisão, onde seria medicado e tratado pelo resto de sua vida. Certa vez, Gumaro cortou um pedaço de sua própria orelha e comeu, para, segundo ele, provar aos seus colegas de prisão que ele era realmente um canibal. No final de 2007, quase 3 anos após o crime, enquanto Gumaro estava naquele hospital-prisão, as notícias sobre o canibal de Playa del Carmen haviam praticamente morrido tão repentinamente quanto surgiram, mas um repórter resolveu visitá-lo para escrever um artigo. Gumaro havia sido diagnosticado com AIDS em um estado bem avançado. O tal repórter escreveu as seguintes palavras: com sua voz áspera, arrastando as vogais, certamente por desuso, porque ninguém ousava falar com ele, Gumaro delirava em sua loucura, dizendo que já tinha matado 2 pessoas
e precisava de mais uma vítima para poder cumprir a profecia do feiticeiro maia. O seu rosto estava marcado por cicatrizes de varíola, seus dentes manchados de nicotina e seus olhos, de um preto intenso, eram redondos como os de um macaco. Ele passava horas olhando fixo para o nada, como um tigre prestes a atacar sua presa a qualquer momento. Sem mais nem menos, ele diz: "Dizem que vou morrer. É o certo. Tudo tem que ser pago nessa vida. Acho que a Bíblia fala isso." Eu apenas concordei com ele. Gumaro ficou sem palavras. Ele não chorou, mas naquele silêncio de luto próprio, eu entendi que se ele já foi ou quis ser um monstro, agora ele era um monstro de papel. Uma boneca do teatro de marionetes lançada no esquecimento. Uma sombra que rachou. O que o levou a comer El Pelón? Eu não sei, como se fosse uma ideia, que seus poderes passariam para mim. Que poderes? É que ele foi muito foda, era um excelente pedreiro, e eu sempre quis ser pedreiro. A morte de Gumaro veio na madrugada do dia 13 de dezembro de 2012, aos 34 anos de idade, depois de uma profunda e dolorosa agonia. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!